Olá, vamos começar com mais uma playlist do nosso canal Direito Romano Contemporâneo. E agora começamos a falar sobre os manuais de direito romano. A intenção nessa playlist é, em cada vídeo, analisar, mostrar para vocês quais são os melhores manuais de direito romano, os mais relevantes, e quais são as virtudes e defeitos de cada um. Não existe manual perfeito, mas tem alguns, é bom enxergar quais são os pontos altos e baixos de cada um e depois também saber escolher o manual adequado para a necessidade de cada um. Então, antes de falar dos manuais, nos vídeos seguintes, é bom fazer algumas considerações gerais acerca da escolha de um manual ideal de direito romano. Vamos lá. Podemos fazer isso a partir de 4 perguntas. Então, aquele que se lança ao estudo do direito romano ou busca um aprofundamento do direito romano pode escolher um manual se questionando acerca de 4 coisas. Primeira delas, você já tem uma indicação de um professor? Aliás, você frequenta alguma disciplina na faculdade? Para que é o manual? Porque vejam, se você é estudante de direito, tem a disciplina de direito romano na sua faculdade e o professor indicou um manual, o conselho que eu dou muito honesto é siga o manual indicado pelo professor. Não só essa é uma conduta mais inteligente para depois fazer a prova do professor, mas também é claro que o professor tendo indicado um manual, as aulas dele de alguma forma vão refletir esse manual e daí o conjunto do manual com a aula do professor poderá ser muito produtivo para o aluno. Então, por favor, já tendo uma indicação, sendo uma disciplina da sua faculdade, por favor, siga ela. E se não for? E se não tem a disciplina na faculdade, por vezes a pessoa já é formada em direito, por vezes é apenas um curioso com relação ao direito romano e não alguém que busca uma formação específica? Como escolher o manual? Bom, primeira pergunta seria: qual o seu nível atual? Não adianta se lançar, ou é muito penoso se lançar a um manual complexo logo de cara. O ideal é que se busque o conhecimento básico de direito romano com um manual mais superficial. Não digo superficial não no sentido negativo, mas um manual mais simplificado que consiga dar com informações mais precisas, mas não tão extensas, acerca do básico de todo o ordenamento jurídico romano. Adquirida essa base, aí sim a pessoa, o interessado, pode ir para manuais mais aprofundados. Então vejam, isso não só aqui no Brasil, mas também no exterior, por exemplo, na Itália e na Alemanha, nós temos esses dois níveis de manual. Nós temos manuais mais simples, por vezes de um mesmo autor, nós temos um manual mais simples, que é usado normalmente durante o ensino da graduação, e um manual mais aprofundado, que é usado em pós-graduação. Por exemplo, na Alemanha, talvez o mais famoso atualmente seja o já não tão novo, mas sempre atualizado, Max Caser. O autor já morreu, mas a sua obra continua sendo atualizada. Ele tem um manual mais simplificado, se bem que com as atualizações já tem bastante informação nessa versão mais simplificada do Max Caser, é o pequeno Caser, nós às vezes chamamos, e tem também o grande Caser, que só na parte de direito privado são 2 extensos volumes, se juntar também com um volume que ele tem de processo civil romano, são 3 extensos volumes fundamentais para o direito privado
romano. O processo é muito importante para o direito privado romano. Esse manual mais aprofundado, evidentemente, ele é usado mais por pesquisadores, quem se lança a uma pós-graduação, ou, aliás, pesquisadores não necessariamente de direito romano, mas, por exemplo, um pesquisador de direito civil que quer uma notícia mais aprofundada acerca de um instituto jurídico romano. Agora, os alunos ficam no pequeno Caser. Na Itália também nós temos alguns exemplos. O próprio, para dar um exemplo, Mário Talamanca, Matteo Marrone, eles têm manuais mais densos e manuais mais simplificados, aí conforme a necessidade ou conforme o destinatário do manual. Depois vamos ver que aqui no Brasil nós teríamos, só para citar um exemplos rápidos, nós teríamos como um excelente manual introdutório do direito romano para aqueles que não têm noção nenhuma e para aqueles que inclusive não têm noções de direito, que é o manual do Thomas Mark, excepcional. E como um manual mais completo, produzido aqui no Brasil, nós temos como exemplo o manual do Moreira Alves, excepcional Moreira Alves. Há outros, não só brasileiros, mas também há outros manuais mais simples e mais densos em língua portuguesa, por exemplo, publicados em Portugal. Depois, aos poucos, eu vou apresentando todos eles a vocês. Mas então a primeira pergunta deveria ser essa: qual o seu nível atual? Não tem conhecimento prévio, tem só uma noção muito superficial de direito romano, vá para esses manuais básicos que, com uma leitura menos complexa, dão uma visão das principais categorias jurídicas romanas. Outra pergunta, daí na sequência, uma pergunta que poderia ser feita é: qual o nível pretendido? Qual o seu nível pretendido? Então não é só uma questão de ter consciência de qual é o seu momento atual, mas qual o nível final que pretende ter. Pretende só um conhecimento mais superficial de direito romano ou instrumental do direito romano para um trabalho de direito civil, para utilizar eventualmente numa citação, numa peça processual? Esses manuais mais simples são suficientes. Agora, pretende ser um pesquisador de direito romano? Pretende ser verdadeiramente um romanista? Aí é claro que temos que ir em manuais mais aprofundados e aí, eu já estava mencionando antes, o que eu aconselho são manuais estrangeiros. Não há dúvida nenhuma que no exterior foi publicado um número muito maior de manuais aprofundados de direito romano. Então, se a sua pretensão é se tornar um romanista mesmo, já fica a advertência, terá que sair dos manuais nacionais e certamente ir para manuais europeus, mas só para aqueles que querem ser romanistas e ter um conhecimento aprofundado de direito romano. E desses manuais estrangeiros, em romano, as duas línguas mais importantes já há muito tempo, continua assim, são alemão e italiano. Alemão e ou italiano. O ideal é claro que é saber, para um romanista, assim como para um civilista que quer ter conhecimentos de direito comparado, o ideal é que conheça minimamente os dois idiomas para ter acesso à excelente produção acadêmica desses dois países. Nada contra franceses, espanhóis, eles têm, mas é um pouco, nesses dois países atualmente, agora no século XXI, eles têm obras excepcionais, mas é um pouco mais pontual, não há um conjunto de uma produção tão vasta e consistente quanto os italianos e alemães. Sabendo uma dessas duas línguas, tenham certeza que terão acesso a uma literatura excepcional em qualquer um desses dois idiomas. Eles são, um dos dois pelo menos, é quase que obrigatório para um romanista mesmo
de formação. Então, visto então até agora, verifique se tem uma indicação do professor, se é a sua disciplina, verifique qual é o seu nível atual e daí decida entre o manual básico ou avançado, verifique o nível pretendido e se for avançado, um romanista, não há como escapar dos manuais estrangeiros. E por fim, uma pergunta importante: qual sua pretensão de estudo? Porque o direito romano é muito vasto. É o direito público ou é o direito privado romano? Porque vejam, quando se vê um curso, manual de direito romano, principalmente aqui no Brasil, normalmente esse manual é de direito privado. Direito privado tem uma importância inquestionável, mesmo hoje, e para as fontes romanas a base é o direito privado romano. Então, observação, é inafastável o direito privado, mesmo para aqueles que querem estudar o interessantíssimo direito público romano, direito administrativo romano, direito tributário romano, direito processual romano, direito penal romano. São áreas muito interessantes, mas não dá para estudar essas áreas, assim como hoje, na verdade, não dá sem uma mínima base em direito privado romano. Então, terão que se socorrer desses, em primeiro lugar, desses tradicionais manuais de direito romano. Mas depois terão que ir para obras específicas. Algumas eu citarei aqui no Brasil, de processo penal, tributário. Normalmente essas obras de direito público romano, aqui publicadas no Brasil, elas tendem a ser um pouco mais superficiais, elas dão uma bela noção do tema, mas não há uma obra aprofundada, como nós temos em Direito Privado Moreira Alves, não há uma obra aprofundada de equivalente de direito tributário romano ou de direito penal romano. Nessas áreas de direito público, mais uma vez a pessoa precisaria... Processo é uma obra boa de processo, mas também foi feita como um manual para estudantes, né, universitários. Para ter um conhecimento mais aprofundado, precisaria, mais ainda do que no direito privado, se socorrer de obras estrangeiras, infelizmente. No exterior também, normalmente quando se vê curso de direito romano, manual de direito romano em qualquer idioma, em regra é o direito privado. Então aqueles que querem direito público se frustram, ficam um pouco frustrados porque não encontram muitas informações. Normalmente quando é direito público, o manual já indica especificamente uma área. E alguns países há algumas distinções, por exemplo, na Itália, quando se vê um manual que tem como título Istituzioni di Diritto Romano, né, nesse caso é um manual de direito privado. Já se vir em um manual de História del Diritto Romano, normalmente nesse caso já há pinceladas muito interessantes de um direito constitucional, administrativo, penal, processual romano. Então, às vezes encontramos nessas obras, né? Mas normalmente terão que ir para obras que tenham no título. Na Itália, por exemplo, nas últimas 2 décadas, começaram a ser produzidas obras muito interessantes do que chamamos de um direito comercial romano, uma volta a esse estudo do muito interessante, direito comercial romano. Direito penal também romano, desde uns 30 anos, 40 anos para cá, houve um retorno de interesse a essa área do direito romano, mas aí são manuais específicos. Muitos manuais. Eu nos próximos vídeos, nessa playlist, eu vou dar noções mais específicas acerca desses manuais. Para quem quiser já uma indicação dos principais, consulte a bibliografia fundamental de direito romano que eu indico no meu manual de introdução ao digesto. Ali vocês vão ter indicações de todas essas grandes áreas do direito em manuais nacionais ou estrangeiros. Continuaremos esse assunto em breve. Até mais!